Em fevereiro de 1987, 3 cientistas a bordo de um submersível chamado Alvin desceram 2.400 metros abaixo do Pacífico. Não esperavam encontrar nada. Durante décadas, os oceanógrafos tinham confirmado a mesma coisa uma e outra vez. O fundo do oceano profundo era um deserto. Escuro, frio, quase sem vida. Um lugar onde nada que importasse conseguia sobreviver. O submersível descia devagar. As luzes artificiais iluminavam uma pequena esfera de água. Lá fora, nada se movia. E depois, os instrumentos começaram a comportar-se de forma estranha. A temperatura da água subiu, os sensores químicos dispararam, e quando as luzes do Alvin apanharam o fundo, os 3 cientistas ficaram em silêncio durante vários segundos. Não havia deserto nenhum, havia vida. Tanta vida que nenhum deles conseguia processar o que estava a ver. Vermes com 2 metros de comprimento. Caranguejos brancos a caminhar entre eles. Mexilhões, ameijoasas, polvos. Tudo a prosperar em volta de chaminés que expeliam água a 350 graus. Carregada de enxofre, em plena escuridão absoluta, sem um único raio de sol. Naquele momento, uma das leis mais antigas da biologia partiu-se ao meio. A ideia de que toda a vida na Terra depende do Sol. A ideia que estava nos livros há mais de 100 anos. A ideia que toda a gente aceitava como uma verdade tão óbvia que ninguém sequer a questionava. Partiu-se em 2.400 metros de profundidade, no Pacífico Oriental, numa tarde de fevereiro. E o que ficou no lugar dessa ideia foi algo muito maior, muito mais inquietante e muito mais fascinante. Porque se a vida consegue existir ali, sem luz, sem calor solar, sob uma pressão que esmaga qualquer material não preparado para suportar, então a pergunta que se impõe não é apenas onde existe vida na Terra. A pergunta que se impõe é onde é que a vida não consegue existir e o que é que isso significa para tudo que ainda não encontramos. Hoje, vamos descer. Vamos descer pelos 5 oceanos. Vamos atravessar zonas que a maioria das pessoas nunca ouviu nomear. Vamos encontrar criaturas que a ciência ainda não consegue classificar. E vamos chegar ao ponto mais fundo do planeta, onde alguém tomou uma decisão que demorou 40 anos a repetir. No final deste vídeo, o oceano que conheces vai parecer uma poça de água. Mas para perceber o que está lá embaixo, precisamos de primeiro perceber uma coisa. O oceano não é um sítio. É uma série de mundos completamente diferentes, empilhados uns sobre os outros. E cada vez que dissemos de camada, as regras mudam. A camada que a maioria das pessoas conhece, onde os peixes coloridos nadam perto dos recifes, onde as baleias respiram a superfície, onde o mergulho recreativo é possível, essa camada tem 200 metros de espessura. 200 metros. É tudo. Abaixo disso, começa outra coisa. Entre os 200 e os 1.000 metros existe uma zona que os cientistas chamam mesopelagial, mas que tem um nome muito mais honesto, a zona crepuscular. A zona onde a luz solar chega, mas já não chega para quase nada, apenas o suficiente para se perceber que existe uma penumbra permanente, fria, onde os contornos das coisas se dissolvem antes de poder vê-las bem. É aqui que acontece todas as noites o maior movimento de biomassa do planeta. Todos os dias, ao anoitecer, centenas de milhões de toneladas de criaturas sobem das profundezas para a superfície para se alimentar. Peixes, crustáceos, lulas, medusas, organismos do tamanho de uma unha e organismos maiores do que um ser humano. E ao amanhecer, descem outra vez, para a escuridão, para o frio, para a segurança. Isto acontece há milhões de anos, todos os dias, sem exceção. Uma migração vertical que nenhuma câmera consegue capturar por completo, porque a escala é demasiado grande para caber no enquadramento. Para um desses peixes, descer 1.000 metros equivale a escalar o Everest antes do pequeno almoço, todos os dias. Mas há algo nesta migração que quase nunca é mencionado quando se fala dela. Estes animais não estão apenas a alimentar-se, estão a mover carbono. Quando sobem à superfície, ingerem matéria orgânica,
produzida pela fotossíntese, que capturou carbono da atmosfera. Quando descem, libertam esse carbono nas profundezas, em forma de excreções, de corpos mortos, de partículas, e esse carbono fica ali, fora do contato com a atmosfera, durante décadas, séculos, milênios. As estimativas mais recentes dizem que estas migrações verticais transportam entre 4 e 5 gigatoneladas de carbono por ano para o fundo do oceano. 4 a 5 gigatoneladas. É o equivalente a todas as emissões anuais dos Estados Unidos da América, realizadas por criaturas que a maioria das pessoas nunca vai ver, que a ciência ainda não consegue contar com precisão, que vivem numa zona do oceano onde a amostragem humana é tão escassa que as estimativas de biomassa variam por um fator de 10. Isto não é uma nota de rodapé. É um dos mecanismos mais importantes do clima do planeta e compreendemos mal. Mas a zona crepuscular não é apenas uma autoestrada de carbono. É também um dos lugares mais extraordinários que a evolução já produziu. O peixe víbora tem dentes tão longos relativamente à sua mandíbula que não cabem dentro da boca, sobressaem para fora como presas curvas, para conseguir engolir presas do seu próprio tamanho. Desenvolveu uma articulação especial no crânio que lhe permite abrir a mandíbula quase 90 graus. O peixe-dragão negro tem dentes reforçados com nanocristais que não reflectem a luz. As mandíbulas são invisíveis para as presas e produz luz infravermelha, além de luz visível. Como os organismos do oceano profundo geralmente são cegos ao infravermelho, este peixe ilumina suas presas com uma lanterna que elas não conseguem ver, enquanto as observa perfeitamente. O peixe parrelei mantém os seus olhos tubulares verdes, selados, dentro de uma cabeça completamente transparente. Pode rodá-los para olhar diretamente para cima, através do próprio crânio. E a lula de 4 olhos tem um olho grande amarelo orientado para cima, para detectar silhuetas contra o fraco brilho que vem da superfície, e um olho pequeno azul orientado para baixo, para detectar a bioluminescência de predadores que se aproximem das profundezas. Um mesmo animal com 2 olhos construídos para resolver 2 problemas ópticos completamente diferentes ao mesmo tempo. Entre 70% a 90% dos organismos que vivem nesta zona produzem luz própria. A bioluminescência não é uma curiosidade aqui, é a norma, é a linguagem. É a forma mais comum de comunicação em todo o planeta. Os pilotos de submersível que desceram a esta zona descrevem algo que as câmeras não conseguem capturar. Quando as luzes artificiais do submersível se apagam, a água enche-se de constelações. Quando o submersível se move, as criaturas perturbadas pelo movimento respondem com cascatas de luz reativa que cobrem toda a extensão visível da água, como se o oceano devolvesse o gesto. Aqueles que viram isso em primeira mão dizem que é impossível descrever, não porque faltem palavras, mas porque é demasiado ligado ao instante em que acontece para sobreviver à tradução. Mas esta é apenas a primeira paragem. Abaixo dos 1000 metros começa a zona batial. Escuridão total, temperatura constante entre 2 e 4 graus, pressão superior a 100 atmosferas. E aqui, os organismos não se limitam a adaptar-se ao ambiente. Reescrevem a biologia molecular para conseguir sobreviver. A pressão extrema desestabiliza as proteínas, comprime as moléculas dobradas que formam as enzimas e as estruturas celulares. Um peixe de superfície exposto a estas profundidades não morreria por esmagamento externo. Morreria por colapso bioquímico interno. Os seus próprios motores moleculares parariam. Os peixes do abissal resolveram isto acumulando nas células uma molécula chamada óxido de trimetilamina, que atua como estabilizador molecular. E aqui está o detalhe que transforma este fato numa das descobertas mais elegantes da biologia das profundezas. A concentração desta molécula nos tecidos dos peixes aumenta linearmente com a profundidade a que a espécie vive. Não é um mecanismo
de tudo ou nada. É um ajuste fino e quantificável. Quanto mais fundo, mais molécula. Uma relação tão precisa que os investigadores conseguem prever a profundidade máxima de habitação de uma espécie, medindo a concentração dessa substância nos seus tecidos. O problema é que esta molécula tem um limite. A partir de uma certa concentração, começa a interferir com outras funções celulares. Os cálculos sugerem que existe uma profundidade máxima teórica para peixes com tecido muscular ósseo, cerca de 8.200 metros. Em 2023, uma equipa filmou o que parece ser o peixe mais fundo alguma vez registrado, uma espécie de caracol abissal, a 8.336 metros de profundidade, numa fossa no Japão, ligeiramente acima do limite teórico calculado. O que significa que ou o modelo ainda não tem em conta todos os fatores, ou esta espécie encontrou uma solução bioquímica que ainda não compreendemos. Um exemplo perfeito de como o oceano profundo tende a invalidar os seus próprios marcos teóricos, assim, que os construímos. Mas há uma criatura no abissal que invalida algo muito mais fundamental do que o modelo bioquímico. O peixe pescador abissal. A fêmea tem uma estrutura sobre a cabeça chamada isca, um filamento que termina num órgão luminoso. Essa luz não é produzida pelo próprio peixe, é produzida por bactérias bioluminescentes que vivem em simbiose dentro do órgão. O peixe pescador não gera luz. Cultiva, as bactérias recebem abrigo e nutrientes. Em troca, produzem a isca que atrai presas para as mandíbulas do peixe. Mas isto é apenas a metade menos perturbadora da história. Os machos desta espécie são entre 40 a 60 vezes menores do que as fêmeas. Não desenvolvem a isca luminosa. Têm órgãos sensoriais extraordinariamente desenvolvidos para detectar as feromonas que as fêmeas emitem. E não conseguem alimentar-se de forma autônoma e eficaz uma vez adultos. A única função conhecida de um macho adulto, de peixe pescador, é encontrar uma fêmea. Quando a encontra, morde-a. E não larga. Com o tempo, os tecidos fundem-se. Os vasos sanguíneos conectam-se. Os tecidos do macho integram-se nos da fêmea. O macho começa a ser nutrido diretamente pelo sistema circulatório dela. Os seus próprios órgãos atrofiam. Os olhos, parte do sistema digestivo. O que resta é um apêndice reprodutivo da fêmea, capaz de produzir esperma quando os hormônios dela o indicarem. Uma única fêmea pode carregar até 8 machos fundidos simultaneamente. A questão imunológica que isto levanta é óbvia. A fusão de tecidos entre dois indivíduos distintos deveria desencadear uma resposta imune que destruiria o macho. Investigações recentes descobriram que o peixe pescador abissal com parasitismo sexual perdeu funcionalmente os genes responsáveis por vários componentes do sistema imune adaptativo. Sacrificou a capacidade de rejeitar tecido estranho como preço para tornar possível a fusão reprodutiva. Esta perda torna-o vulnerável a parasitas e infecções que outros peixes resistiriam. Mas no abissal, onde a fauna patogênica é menos diversa do que nas águas rasas, esse preço evolutivo parece tolerável. A evolução não optimiza para a perfeição, optimiza para o suficiente. E às vezes o suficiente significa abrir mão do sistema imune. Mas voltemos a 1977, porque a história das fumarolas que os cientistas do Alvin encontraram não termina com o espanto inicial. Na verdade, estava apenas a começar. As comunidades que vivem em volta das chaminés hidrotermais não dependem do sol de nenhuma forma. A base da cadeia alimentar é a quimiossíntese. Bactérias e arqueias que obtêm energia oxidando o sulfureto de hidrogênio emanado pelas fumarolas, convertendo compostos inorgânicos em matéria orgânica. Sem nenhuma intervenção da luz solar. Desde 1927 foram descobertos centenas de campos de fumarolas em todos os oceanos do planeta. E em todos eles, sem exceção, há vida. Cada campo é um ecossistema com fauna própria.
Algumas espécies existem num único campo no mundo inteiro. Não foram encontradas em nenhum outro lugar. São tão isoladas geneticamente que as populações de fumarolas, separadas por 1000 quilômetros, estão mais isoladas entre si do que populações humanas de continentes diferentes. O verme tibícola, que vive nestes campos, o riftia, é provavelmente o animal mais desconcertante alguma vez descoberto nas fumarolas. Alcança 2 metros de comprimento e não tem boca, não tem sistema digestivo, não tem ânus. Em termos anatômicos, não tem aparelho digestivo de espécie alguma. Dentro dele existe um órgão chamado trofossoma, densamente preenchido com bactérias quimiosintéticas. O verme não come, é um recipiente vivo para bactérias que produzem os nutrientes de que ele necessita. Os vasos sanguíneos levam sulfureto de hidrogênio e oxigênio desde o penacho exterior de hemoglobina vermelha até as bactérias no interior. A hemoglobina do riftia é outra anomalia. Evoluiu para transportar simultaneamente oxigênio e sulfureto de hidrogênio sem que um bloqueie o outro. Nos vertebrados, o sulfureto de hidrogênio é tóxico e bloqueia o transporte de oxigênio. É uma solução molecular sem equivalente em nenhuma outra linhagem evolutiva animal. A bióloga marinha Cindy Van Dover, a primeira mulher a pilotar o Alvin, descreveu a sensação de observar estas comunidades em primeira pessoa como está diante da evidência de que a vida tem mais dimensões do que alguma vez concebemos. Mas há algo nas fumarolas que vai ainda mais longe do que a biologia. Alguns dos cientistas que estudam a química única das fumarolas alcalinas, do tipo Lost City, descobertas no Atlântico em 2000, assinalaram que estas chaminés brancas de carbonato podem ser análogas ao ambiente onde a vida surgiu pela primeira vez na Terra e comparáveis a ambientes que podem existir nas luas geladas de Júpiter e Saturno. Europa, encelado. Luas com oceanos subterrâneos selados sob quilômetros de gelo, sem acesso ao Sol, com atividade geotérmica no fundo. O que encontramos em 1977 no Pacífico pode ser o manual de instruções para a vida fora da Terra, mas enquanto discutimos a possibilidade de vida noutros mundos, há partes do nosso próprio planeta que permanecem quase completamente desconhecidas. As planícies abissais cobrem mais de 50% da superfície total da Terra. Foram amostradas de forma significativa em menos de 0,1% da sua extensão. O ambiente mais comum do planeta é também o menos explorado. E o que as poucas expedições que chegaram lá encontraram desafia qualquer expectativa. Os nódulos de manganês são concreções polimetálicas que crescem no fundo do oceano. Em 1 milhão de anos, crescem apenas alguns milímetros. Acumulam camadas de manganês, níquel, cobre, cobalto. A zona de fractura Clarion-Clipperton, no Pacífico Central, contém uma estimativa de 21 mil milhões de toneladas destes nódulos, numa extensão comparável em tamanho aos Estados Unidos continentais. Mas estes nódulos não são pedras, são ecossistemas. Nas planícies abissais, substrato sólido é um dos recursos mais escassos disponíveis. Os nódulos são ilhas de superfície dura, onde corais, anemonas, esponjas e crinoides se ancoram. Estima-se que 90% dos animais recolhidos nessa zona durante as últimas décadas são espécies novas para a ciência. Alguns não se encaixam em nenhum grupo taxonômico conhecido. Representam ramos inteiros da árvore da vida, que nunca foram descritos. O oceanógrafo Craig Smith assinalou que praticamente cada amostra de sedimento retirada desta zona contém centenas de espécies não descritas. E o sedimento do fundo oceânico não é apenas o substrato onde vivem os animais. É em si mesmo um dos ecossistemas microbianos mais densos e mais antigos do planeta. As bactérias e as arqueias que habitam o sedimento oceânico profundo podem estar ativas a vários metros abaixo da interface, sedimento-água, em camadas depositadas
há milhares ou milhões de anos. As suas taxas metabólicas são extraordinariamente lentas, ordens de magnitude inferiores às das bactérias do solo ou do oceano superficial. Alguns micro-organismos do sedimento parecem dividir-se uma vez a cada 100 a 1000 anos. Em 2020, uma equipe de investigadores japoneses publicou um estudo que descrevia bactérias aeróbias ativas recuperadas de sedimentos do Pacífico Sul, depositados há 100 milhões de anos, durante o período Cretácico, quando os dinossauros ainda existiam. Estas bactérias não estavam em estado de esporos, estavam metabolicamente ativas, capazes de crescer e dividir-se em laboratório quando lhes foram fornecidos nutrientes. Haviam sobrevivido 100 milhões de anos com os mínimos traços de oxigênio que se difundem desde a coluna de água, 100 milhões de anos. Algumas estimativas sugerem que esta biosfera subsuperficial pode conter tanta biomassa de carbono quanto todos os organismos da superfície terrestre combinados. O oceano profundo não é um ecossistema periférico, é uma parte fundamental da biosfera total do planeta. E ainda assim, o ponto mais profundo de tudo isto, o lugar onde a pressão é tão extrema que poucos materiais sobrevivem, onde a escuridão é absoluta e o frio ronda o zero, esse lugar foi visitado por seres humanos um número de vezes que conseguimos contar nos dedos das mãos. A Fossa das Marianas, o Challenger Deep, cerca de 11 mil metros de profundidade. Foi visitada pela primeira vez em 1960 pelo batiscafo Trieste, com Don Walsh e Jacques Piccard a bordo. Não foi visitada novamente por seres humanos até 1995, 35 anos. Fomos à Lua 6 vezes nesse intervalo. Em 2019, Vitor Vescovo desceu ao Challenger Deep no submersível Limiting Factor, construído especificamente para este fim. Estabeleceu o recorde de profundidade para um veículo tripulado e depois fez algo que nenhum explorador alguma vez tinha feito. Continuou a descer para os pontos mais fundos dos outros 4 oceanos, o Atlântico, o Índico, o Ártico. A expedição chamou-se 5 Deeps, 5 fossas, 5 oceanos. A maior missão de exploração de águas profundas das últimas décadas, Don Walsh, o único ser humano ainda vivo que tinha descido ao Challenger Deep antes de Vescovo, esteve presente na celebração posterior na Royal Geographical Society de Londres. Quando Vescovo chegou ao fundo da Fossa das Marianas, não encontrou um deserto, encontrou anfípodes, pepinos do mar, poliquetas, bactérias, não uma ou duas espécies, comunidades inteiras com as suas próprias cadeias tróficas. E encontrou outra coisa, no sedimento do ponto mais fundo do planeta. A 11 mil metros de profundidade, encontrou microplásticos, fibras de nylon e poliéster, provenientes da lavagem de roupa sintética em lares de todo o mundo. A concentração de contaminantes orgânicos persistentes, como os PCBs, no fundo das fossas mais profundas é entre 50 a 100 vezes maior do que em águas superficiais contaminadas. Estes compostos foram sintetizados industrialmente a partir de meados do século XX, proibidos na maioria dos países desde os anos 80. Chegam ao fundo transportados por partículas orgânicas e pelos corpos de animais mortos. O abismo mais inacessível do planeta acumula há décadas a marca química da atividade industrial humana. Alan Jameson, o cientista que liderou a equipe da expedição 5 Deeps e que realizou mais imersões em zonas abissais do que praticamente qualquer outro investigador vivo, foi questionado na Royal Geographical Society depois da expedição. Um membro do público perguntou-lhe se haveria um oceano cheio de vida daqui a 50 anos. Jameson subiu ao palco, pegou no microfone e disse apenas sim, uma sílaba, sem qualificações, sem hesitação. A certeza dessa resposta é a síntese de décadas de exploração nos ambientes mais extremos do planeta. Mas algo que Jameson e Vescovo e todos os outros que desceram sabem e que raramente é dito
com esta clareza: 95% do oceano permanece sem exploração detalhada. O número total de espécies que habitam o oceano profundo pode estar entre 1 milhão e 10 milhões. Os catálogos atuais registram cerca de 250 mil espécies conhecidas. As análises genéticas de sedimentos abissais identificaram cerca de 100 mil variantes de ADN em amostras de todo o mundo, 60% das quais pertencem a organismos que não se encaixam em nenhum grupo taxonômico conhecido. Não são apenas novas espécies, são ramos inteiros da árvore da vida que ainda não tem nome. Cada nova expedição, cada novo instrumento, cada nova técnica aplicada a uma amostra de sedimento abissal revela organismos, processos e relações ecológicas que não tinham lugar em nenhum quadro conceptual anterior. A taxa de descoberta não está a diminuir, está a acelerar. A expedição Five Deeps realizou 103 imersões com landers autônomos, recolheu mais de 100 mil amostras biológicas, identificou 40 novas espécies apenas durante o tempo que a expedição durou. Os sistemas de sonar mapearam 345 mil quilômetros quadrados de fundo marinho com alta resolução, uma área equivalente ao tamanho da Alemanha, 60% da qual nunca tinha sido cartografada antes. Isto é o resultado de uma única expedição. E enquanto desenhamos mapas do fundo do oceano, enquanto damos nomes a criaturas que vivem em total escuridão a milhares de metros de profundidade, há uma pergunta que fica suspensa. Por quê? Por que que vale a pena descer? Por que que vale a pena gastar recursos, tempo, engenharia extraordinária para ir a sítios que nenhuma câmera de televisão alguma vez vai conseguir mostrar bem? Onde as criaturas se desfazem antes de chegar à superfície, onde os instrumentos se comportam de forma estranha e o ambiente esmaga qualquer coisa mal construída. A bióloga marinha Sylvie Earle, que passa há mais de 6 décadas a estudar o oceano e realizou milhares de horas de mergulho em todos os mares do planeta, deu a resposta com uma clareza que não deixa margem para dúvida. A incapacidade de ver o oceano profundo com os próprios olhos foi o maior obstáculo para que as pessoas o valorizem e o protejam. A consciência intelectual da sua importância não impediu a sua degradação gradual. O que muda a relação com qualquer ambiente é a experiência direta. Cada pessoa que desceu ao abissal e regressou descreveu uma transformação na sua compreensão do que significa estar vivo neste planeta. O oceanógrafo William Beebe, que nos anos 30 do século XX realizou as primeiras descidas em batiscafo e foi o primeiro a descrever com as suas próprias palavras as criaturas que habitavam o oceano profundo. Escreveu que para quem tivesse visto o abismo e regressado, ficaria para sempre transformado. Desde então, cada pessoa que desceu a esse mundo e encontrou as palavras para o descrever ampliou o que é possível imaginar sobre a vida. A escala do oceano profundo, a sua antiguidade geológica, a diversidade das suas formas de vida e a radicalidade das adaptações que produziu são argumentos para uma humildade específica. Há que reconhecer que a maior parte da biosfera do planeta opera segundo regras que ainda não terminamos de aprender. E aqui está o detalhe final. O detalhe que transforma tudo que vimos hoje numa questão pessoal. Em fevereiro de 1977, 3 cientistas desceram ao fundo do Pacífico e encontraram vida onde a ciência dizia que não podia existir. Partiram uma das leis mais antigas da biologia e o que ficou no lugar foi uma pergunta que ainda não tem resposta completa. Se a vida consegue existir ali na escuridão total, sob pressões que esmigalham metal, sem um único fotão de luz solar, alimentada apenas pela química de fumarolas vulcânicas, então os limites do possível são muito mais largos do que alguma vez imaginamos. E os oceanos de Europa e de Encelados, selados sob quilômetros de gelo, aquecidos por forças de maré em vez de luz solar,
talvez não estejam tão vazios quanto pareciam. Talvez estejamos a aprender a reconhecer a vida apenas agora. Não porque ela seja rara, mas porque durante muito tempo procuramos apenas onde havia luz. 95% do oceano ainda está por explorar. O que isso significa é simples. A maior parte da vida na Terra ainda não tem nome.